Olá, meus queridos irmãos da Igreja Central, um bom dia a todos. Vamos dar continuidade aqui ao ano bíblico. Vamos pegar aqui do capítulo 13 de Êxodo até o capítulo 18. São muitos temas e histórias, vamos tentar resumir. Terminamos anteriormente ali com as 10 pragas, a última praga, e Faraó deixando finalmente Israel sair. Então Israel começou a se organizar para poder sair ali do Egito. Êxodo 13 mostra assim: Ora, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, se bem que fosse mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará e vos haveis de levar daqui convosco os meus ossos. Então, queridos, aqui mostra que eles estão saindo e Deus, ele fez com que eles fossem por um outro caminho, um caminho mais distante para chegar ali à terra de Canaã. O povo talvez não sabia, não imaginava, mas havia inimigos do outro lado dos filisteus e aquele exército não estava preparado para lutar ainda. Deus sabe o que é melhor, irmãos. E aí é mostrado aqui que uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite caminhava junto com Israel. Então eles estavam ali sendo guiados diretamente pelo Senhor. O capítulo 14 mostra que o rei do Egito, ele de repente acordou. Diz assim, quando pois foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, mudou-se o coração de Faraó e de seus servos. Aí, meus amigos, Faraó pegou ali uma comitiva muito grande e disse, não, vamos recuperar o tempo perdido. Vamos pegar esse povo. Esse povo enganou a gente. Não tem nada de Deus livrando eles, coisa nenhuma. E aí ele saiu com 600 carros, uma comitiva grandiosa para poder pegar o povo de Israel. Mas o que acontece? Foi vindo ali a perseguição. E a Bíblia diz que quando Faraó se aproximava, os filhos de Deus levantaram os olhos e os egípcios marchavam atrás deles, pelo que tiveram muito medo os filhos de Israel e clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, por que não havia sepulcros no Egito? Foi por isso que nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Irmãos, aqui o povo começou a murmurar. Irmãos, no tempo de vida boa, quando a gente está bem, é muito fácil louvar e engrandecer ao Senhor. Mas quando as coisas estão ruins, quando vem a perseguição e o aperto na nossa vida, o que nós fazemos? Fazemos exatamente igual o povo de Israel no passado. Murmuramos. Não vemos o livramento do Senhor. 10 pragas ali aconteceram e o povo de Deus foi livrado. Mas nessa hora a reclamação veio. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estáis quietos, e vede o livramento do Senhor que ele hoje vos fará, porque os egípcios que viste hoje, nunca mais tornareis a ver. Aqui um exemplo de paciência e confiança na voz de Moisés. Moisés tinha estado com Deus ali na sarça ardente. Moisés, um homem provado, estava ali mais uma vez para fortalecer o povo com a certeza de que o Senhor o livraria. E aí o povo começou a clamar, porque eles estavam ali com os carros de Faraó atrás, estavam com montanhas ao seu redor e na frente o Mar Vermelho. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E aí o que aconteceu, meus irmãos? Moisés levantou ali o seu cajado e o mar se fendeu ao meio. E o povo começou a passar miraculosamente ali em seco no Mar Vermelho. Que maravilhosa demonstração de poder do Senhor. Enquanto isso, a Bíblia diz que o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel, ele se retirou e foi ali com a coluna de nuvem para
diante ali dos egípcios. Meus irmãos, e essa coluna virou uma confusão ali no meio dos carros, dos cavalarianos de Faraó, e eles não enxergavam nada, e era como trevas, ao passo que para os filhos de Israel aquela coluna, ela brilhava, diz o Espírito de profecia, que resplandecia ali sobre as águas paradas, e aquela passagem, ela era totalmente iluminada, fora a fora, e o povo andando ali no meio, por entre as águas, naquela claridade muito grande, no livramento do Senhor. Então os filhos de Israel entraram ali, as águas, depois, quando eles ultrapassaram o mar, e os cavalarianos de Faraó estavam ali, no meio das águas, melhor, no meio da terra seca, entre as águas, e a Bíblia diz que as águas tornando, cobriram os carros e os cavaleiros, todo o exército de Faraó, que atrás dele havia entrado no mar. Assim o Senhor naquele dia salvou Israel da mão dos egípcios. Irmãos, que livramento o povo teve. E o capítulo 15 relata que Moisés fez até um cântico, o cântico do livramento. Queridos, lá em Apocalipse, salvo engano, o capítulo 15, fala que nós um dia cantaremos no mar de vidro o cântico de Moisés. Será um cântico semelhante de livramento que todo o povo que aguarda a volta do Senhor cantará. Então, irmãos, o povo exultou, se alegrou com o Senhor e, continuando aqui no capítulo 15, mostra que eles chegaram a um lugar chamado Mara. Só que lá, as águas de Mara, elas eram amargas. Por isso chamou aquele lugar Mara. O povo murmurou contra Moisés, dizendo que havemos de beber. Então clamou Moisés ao Senhor e o Senhor mostrou-lhe uma árvore. Moisés lançou nas águas, as quais se tornaram doce. Aí Deus lhes deu um estatuto, uma ordenança, e ele os provou, dizendo: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, fizer o que é reto diante de seus olhos, inclinares os ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos sobre ti, não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque sou o Senhor que te sara. Irmãos, às vezes a vida da gente é amarga. As águas que tomamos são amargas. Doenças vêm sobre nós, dificuldades vêm sobre nós. Mas o Senhor, Ele prova o nosso coração, porque Ele pode adocicar a nossa vida. Ele pode melhorar se nele crermos. Depois, irmãos, no capítulo 16, vem aqui o episódio do maná. Diz que toda a congregação dos filhos de Israel murmurou de novo contra Moisés no deserto. Pois os filhos disseram: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, comíamos pão a fartar. Por que nos tende tirado para este deserto, para matar de fome a toda essa multidão? Meus amados, não é fácil. Aqui para Moisés foi complicado liderar aqueles quase 2 milhões ali de pessoas, murmurando todo o tempo, reclamando. O povo estava com fome. Imagina a apreensão daquele líder que conduzia as hostes do Senhor. Então, diz aqui o verso 9, depois disse Moisés a Arão, dize a toda a congregação dos filhos de Israel, chegai-vos à presença do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações. Tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, diz-lhes, é tardinha, comereis carne, pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, meus irmãos, veio ali a manifestação miraculosa do maná. Todos os dias caía maná. Era tipo semente de coentro, branquinha, com gosto de pão de mel. Caía ali durante a noitinha, né? Durante a madrugada, e de manhã estava cheio, né? Como se fosse aquela nevezinha de sementes de coentro, pão de mel ali para o povo pegar. Imagina as crianças correndo atrás disso aí para pegar e colher, e cada um colhia a sua quantidade, e diz a palavra de Deus aqui que era uma quantidade que dava para todo mundo, e no outro dia não dava para usar, porque todo dia Deus ele daria o pão de cada dia para aquele povo. E também aqui, irmãos, às vezes as pessoas dizem assim, que o sábado foi dado apenas lá no Monte Sinai,
Mas antes deles chegarem aqui no Monte Sinai, através da queda do maná, ele estava ali demarcando onde estava o sábado. Em que momento no tempo estava o sábado? Porque no Egito eles tinham perdido o conhecimento do sábado. Moisés começou a introduzir o sábado ali já no Egito, o faraó reclamou disso, e aqui Deus estabeleceu, durante 40 anos andando no deserto, o milagre do maná. E é interessante que diz aqui, isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, sábado santo ao Senhor, e o que quiser desassar no forno, assaio, o que quiser cozer em água, cozeio, e tudo que sobejar, ponde de lado para vós, guardando para amanhã. Mas aconteceu ao 7º dia que saíram alguns do povo para o colher, e não acharam. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Então, meus irmãos, aqui é estabelecido claramente que o sábado era bem conhecido do povo. E disse ainda, Moisés a Arão, toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e põe-no diante do Senhor, a fim de que seja guardado para as vossas gerações. Sabemos, irmãos, que onde estavam os 10 mandamentos, as tábuas, estava também um pouquinho de maná, mostrando ali que tanto nos 10 mandamentos você tem ali o mandamento do sábado, quanto tem algo físico que representava a guarda do sábado, que é o maná. Continuando aqui, meus irmãos, capítulo 17, diz que então o povo contendeu com Moisés, dizendo, dá-nos água a beber. Eles continuaram andando, chegando ali numa parte do deserto, lá faltou água de novo. Respondeu-lhes Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Mas o povo, tendo sede ali, murmurou contra Moisés, dizendo, por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Irmãos, mais uma vez Moisés foi testada a paciência, e na pessoa de Moisés, o próprio Senhor estava sendo testado. Diante de tantos milagres, diante de tantos livramentos, o povo mesmo assim se enchia tempo a tempo de incredulidade. Amados, será que nós hoje não passamos por essa realidade? Será que de tempos em tempos não murmuramos contra o Senhor diante da nossa incredulidade, esquecendo tudo de bom que Deus nos fez no passado? Irmãos, que possamos aprender grandemente com essas palavras. Êxodo 17 diz, eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e ferirás a rocha, e dela sairá água para que o povo possa beber. Assim, pois, fez Moisés à vista dos anciãos de Israel, e deu ao lugar o nome de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? E aconteceu que quando Moisés... Então aqui, meus irmãos, esse lugar se chamou contenda, porque o povo desacreditou da bondade de Deus. Que possamos aprender dessa lição. Chegando aqui na continuidade, irmãos, eles estavam passando ali por uma terra de Amaleque. Os amalequitas estavam ali jornadeando e, irmãos, do nada, Amaleque resolveu contender com o povo do Senhor. O povo do Senhor estava passando ali por aquela região e não fez nada com ele. Mas ele nós somos informados pelo Espírito de Profecia que ele queria simplesmente mostrar seu poder diante do povo de Israel e do Deus de Israel. E disseram a si mesmos lá que iam derrotar o povo de Israel. Mas Deus entrou nessa batalha. E aí o que fizeram? Chegou um momento aqui, que Deus falou para Moisés conversar ali com Josué para preparar uns soldados para lutar. E enquanto isso, estava ali Arão, Ur, sustentando a mão de Moisés, enquanto ele levantava o cajado. Isso era uma demonstração, meus irmãos, de que o poder de Deus estava à frente. Enquanto Moisés erguia os braços, o povo vencia. Quando ele derrubava os braços, o povo perdia. Então é mostrado aqui que Deus deve estar na frente. Finalmente, irmãos, no capítulo 18, é mostrado aqui quando Moisés voltou ali ao seu sogro Jetro. Ele veio jornadeando, passou ali na proximidade e encontrou Jetro. E Jetro se alegrou muito com ele, eles conversaram e etc. E Jetro, ele observou ali o dia a dia de Moisés. Moisés era o líder central ali naquele momento. E Jetro viu que a vida daquele homem era muito cansativa.
porque toda a dificuldade, tudo quanto era reclamação, vinha para aquele homem. E a Bíblia revela que ele era muito paciente, né? Mas ele era muito sábio. Deus estava guiando ali Moisés, mas Moisés, ele não sabia tudo. E é assim a nossa vida, nós devemos aprender com os outros nos ensinando para o bem também. E Jetro ensinou Moisés uma lição muito proveitosa. Ele disse: Moisés, você está muito apertado, tanta coisa aí para você guiar o povo. Divide o povo aí, né, em equipes de 1000, de 100, de 10, de 50, etc. E assim Moisés fez essa organização, e isso trouxe grande alegria, né, para a nação ali e para a própria saúde e segurança de Moisés. Então é mostrado que nós devemos nos ajudar uns aos outros, delegando tarefas. Assim é na igreja, você tem o pastor, os anciãos, os diáconos, os demais que sempre tem algo para fazer nessa obra do Senhor. Somos um corpo do Senhor. Queridos, que possamos nesse sentido, cada um com seu dom, com sua tarefa do dia a dia, com seu trabalho no Senhor, e o Senhor vai conduzindo e fortalecendo um a um nessa tarefa. Que Deus te abençoe, que possamos aprender ali com essa jornada do povo do Senhor ali no deserto, confiando nele perpetuamente, porque Ele está conosco em cada momento. Que Deus te abençoe, e mais esse dia, em nome de Jesus. Amém.